Olá, gente. Bom estar com vocês, que é o professor José Costa. Esse é o terceiro momento, né, da nossa aula da semana 3. A gente tratou aqui no primeiro momento sobre o debate filosófico sobre o conhecimento. No segundo momento, a gente fez a distinção entre idealismo e empirismo, né, entre racionalismo e experimentalismo. E nesse terceiro momento, eu queria trabalhar um pouco com vocês outros tipos de conhecimento, né, o que a gente chama no debate epistemológico sobre tipos, variedades de conhecimento, que também está lá no capítulo que o professor Ronay Rocha disponibilizou no livro, né, no livro que está na sala virtual. Então, aqui, nesse terceiro momento, eu queria explorar algumas possibilidades bem básicas com vocês, né, sobre a variedade de conhecimento e saberes que nós temos disponíveis, né. A gente tem, por exemplo, a ideia de saber como, né, saber como andar de bicicleta. Repare que é um saber, né, um conhecimento bastante específico. Saber andar de bicicleta é diferente de saber a terceira lei de Newton, né. A gente sabe como, é difícil colocar em palavras, né. É difícil colocar isso em palavras, né? É como se esse saber tivesse introjetado na gente. Explica, por favor, José, como é que é andar de bicicleta. É difícil colocar em palavras, né? É quase uma experiência do próprio sujeito. Quer dizer, esse saber como, ele vai estar ligado a práticas, a situações comuns, né? Eu sei como fazer determinada coisa. Um segundo tipo de saber, uma segunda variedade de conhecimento é o saber que. Saber que nós moramos num planeta chamado Terra, saber que nesse momento vocês estão assistindo essa videoaula, quer dizer, a gente sabe alguma informação sobre alguma coisa, né, saber que tem uma informação do mundo, né, a criança tem informação do mundo que quando ela tem fome, alguém vai atendê-la, né, saber que a gente detém alguma informação do mundo. O terceiro tipo de saber é o saber de, a gente sabe de, né? A gente sabe de alguma coisa que nos ajuda a nos posicionar na realidade, né? Sabe de um dia de sol, né? E eu tenho alguma segurança para ir lá fora, mas que no dia de chuva as coisas vão ser um pouco mais complicadas que isso. Repare que variedade de possibilidades de relação do sujeito com a realidade através do conhecimento. Né, no saber como ele detém a posse de um conhecimento que ele tem dificuldade em expressar, no saber que ele tem uma informação da realidade que faz com que esse sujeito se movimente em determinada situação, e saber de, ele tem uma informação relativa a alguma outra coisa, né, eu dei exemplo aqui do dia, então repare essa variedade de possibilidades que a gente pode aproveitar no âmbito educacional, né, das mais variadas formas, né, uma variedade de conhecimentos, que na maioria das vezes também não são conhecimentos ligados ao processo de escolarização. Bom, a gente pode também pensar com variedade de conhecimento dos hábitos, né, a construção de hábitos, né, repare, durante toda a vida a família fez as coisas de determinadas maneiras, essa também é uma forma de saber de conhecimento, né, durante toda a vida a família, a tradição, a religião, as circunstâncias em que o sujeito vive faz as coisas de uma maneira, isso também é uma forma de conhecimento, em uma sociedade globalizada, cada vez mais ela é trocada entre si. Em uma outra variedade de conhecimento que a gente pode chamar de senso comum. O senso comum, ele está baseado em rotinas, em circunstâncias, em tradições históricas, né, que se fez de determinadas maneiras, né, se lidou com a realidade de determinadas maneiras. O grande problema do senso comum é que ele pode estar simplesmente errado, né. Durante muito tempo, por exemplo, né, eu estudei lá na cidade de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, a gente entrava no ônibus e quem dirigia o ônibus era um homem, né, em algum momento, quem dirigia um ônibus podia ser uma mulher, mas o senso comum poderia apontar que só os homens dirigem ônibus, né? O que é uma ideia, é uma informação sobre o mundo, mas eu posso estar errado sobre ela também. Né? Então, quer dizer, aqui nós já temos uma sugestão de que nossos conhecimentos, eles não são imutáveis, né? Eles podem passar por revisões, mudanças, né? Outras informações podem surgir e nos informar melhor, né? A história dos cisnes, né? Todos os cisnes são brancos, até o momento que se descobre que existe um cisne negro. Quer dizer, vai mudar a nossa ideia do que é um cisne, certo? Um outro ponto, né, que está estabelecido no capítulo diz respeito às fontes de conhecimento, né, a fonte de conhecimento que a pessoa tem. Né? A gente pode falar da memória como uma fonte de conhecimento, isto é, né, eu penso no que já aconteceu, no que eu vivenciei, e aquilo passa a ser uma fonte de conhecimento. Eu também posso pensar na percepção, né, bem próximo da observação e da experimentação. Eu tenho a percepção de um fenômeno e ali eu compreendo um pouco do mundo. O testemunho, né, a gente nunca viveu aqui com a Princesa Isabel, ninguém que está aqui assistindo essa aula viveu com a Princesa Isabel, mas nós confiamos no testemunho de quem viveu e escreveu sobre a Princesa Isabel.
E, por fim, o próprio pensamento, né? Se eu vejo que um carro não vai parar na faixa de pedestres, eu não vou, né? O meu próprio pensamento, né? Minha capacidade cognitiva me produz informações sobre o mundo que me ajudam a andar um pouco nessa realidade estranha, né? Então, repare, minha gente, a nossa relação com a realidade é pautada nessa série de informações que nós colhemos, né? No âmbito educacional, é isso que vai ser difundido, né? Vai ser fundamental difusão. Quanto mais complexo o nível de ensino, mais complexas serão as informações que estão envolvidas, né? A gente pode pensar no simples ato de atravessar a rua, né? Ao ensinar as crianças, né, educação infantil, a como atravessar a rua, eu vou fazer isso de uma maneira, né, com uma certa complexidade informacional. Quando eu vou trabalhar isso lá no ensino médio ou no ensino superior, vai haver muito mais complexidade nesse conjunto informacional, vai envolver inclusive direitos, deveres, cidadania, situações bastante mais complexas do que o simples ato de atravessar a rua. Okay? Então, nessa variedade de conhecimentos e saberes, a gente pode pensar até nas trocas, né? As diferentes culturas vão produzir diferentes saberes, né? Os modos de fazer. A gente pode comparar aqui o trabalho de um médico com o trabalho de uma benzedeira, né? Pô, mas o médico é melhor. Não necessariamente, né? Às vezes o que a benzedeira nos oferece não é necessariamente um medicamento, o tratamento da doença, mas é uma relação social específica que está disponível para ela. Ela não vai ter as ferramentas do médico, é claro, mas ela vai ser fundamental numa determinada comunidade X e Y para levar alguma segurança, algum conforto e alguma afetividade, ok? Então, as diferentes culturas, os diferentes meios e métodos vão proporcionar diferentes saberes que serão fundamentais para a organização dessas sociedades. É claro que a gente depende da ciência, né? A gente depende da ciência para promover melhoria nas nossas condições de existência, mas também existem outras possibilidades para que a gente possa lidar com o mundo de uma maneira mais estruturada, certo? Um risco, né, dessa nossa relação estranha com a realidade são os nossos pressupostos e os nossos preconceitos, né, e não tem como ser humano sem ter pressupostos e preconceitos. É como se a gente buscasse informações e generalizações que nos ajudam a lidar com o mundo. Porém, nós podemos simplesmente estar errados, né? Então, aqui uma certa abertura também é interessante. É muito difícil ter essa abertura, porque a gente quer ter certeza, a gente quer ter segurança, a gente quer estabilizar nossa relação com a realidade. E a incerteza, né, a insegurança nos deixa desconfortáveis, né? Mas às vezes é importante fazer perguntas, né? Na primeira aula desse exemplo com vocês, pessoas como eu, como a maioria de vocês, não estariam aqui há 150 anos, né? Porque se acreditava que nós não seríamos pessoas, né? Se nós não tivéssemos revisto essa crença, né, essa informação sobre o mundo seria bem diferente, ok? Então, nesse terceiro momento, quis revisar com vocês alguns tipos de conhecimento, né, algumas possibilidades ligadas ao conhecimento, para que nós possamos pensar nas nossas estratégias, meios e métodos aí na condução do nosso trabalho educacional, ok? Daqui a pouco eu volto para o nosso último momento. Um abraço, obrigado e até lá.